Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite de quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Quero desejar para você as bênçãos de Deus e fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por todos os seus caminhos e trazer uma mensagem, uma palavra diretamente de Deus ao seu coração. Minha intenção aqui, meus irmãos, é ser canal de Deus, de bênçãos, para abençoar, para levar a palavra, o ensinamento que possa abençoar a sua vida e todos os seus caminhos. E dizer para você que Jesus Cristo é o único que tem o poder de salvar, de curar e de libertar. É Jesus Cristo que é o Rei, que é o Salvador, que é o Messias. É Ele que veio, meus irmãos, como o Cordeiro de Deus, santo, para tirar o pecado do mundo. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, isso mesmo, versículo 17, fala a respeito, meus irmãos, de quando Deus envia Samuel como sacerdote, para repreender a Saul, que não estava andando conforme a vontade e a palavra de Deus e as ordens de Deus. Meus irmãos, Deus ele envia a quem? Para confrontar o pecado, o erro de Saul. Samuel, sacerdote, isso mesmo. Samuel, meus irmãos, para que ele pudesse exortar, isso mesmo, os pecados e os erros de Saul como rei de Israel. O interessante que nós aprendemos com isso é o quê? O interessante é que Deus, meus irmãos, levanta isso mesmo, pessoas para que justamente possa levar a palavra de Deus e exortar, ensinar, levar, meus irmãos, a mensagem, a palavra de Deus. E Deus pega quem e envia Samuel, que era o sacerdote da época, isso mesmo, o sacerdote que falava por Deus, que o Senhor enviava, isso mesmo, dava as ordens através de quem? Através do sacerdote. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. E quando Samuel chega até Saul, que Saul tinha desobedecido a ordem de Deus, que Deus tinha falado para Saul, que era para ele, meus irmãos, acabar, isso mesmo, destruir com os amalequitas. Deus não queria nada dos amalequitas, nada. Tudo que pertencesse aos amalequitas tinha que ser destruído e queimado. E Saul, com os olhos, meus irmãos, completamente corrompidos, com o coração completamente corrompido, ele, meus irmãos, deixa de matar o rei dos amalequitas e deixa também de destruir, isso mesmo, uma boa parte dos despojos do ouro, dos animais, que Deus tinha dado ordem que era para queimar, destruir. O Senhor não queria nada. Os amalequitas, eles eram para ser extintos, ser destruídos. E a ordem de quem deveria executar estas missões era de quem? Era do rei. O rei era quem estava à frente do exército. O rei era quem estava à frente da nação. Isso mesmo. Como chefe, Samuel era o sacerdote, era a boca de Deus, era a voz que Deus falava, isso mesmo. Mas quem tomava decisões de Estado era o rei. E o interessante, meus irmãos, que Saul não cumpriu
com a ordem de Deus e ele quis se justificar. E Deus, meus irmãos, rejeita a Saul. E eu vou dizer, mas pastor, o que o Senhor está querendo deixar claro aqui? É a respeito, meus irmãos, que nós devemos ser obedientes à voz e à palavra de Deus. Obediente. Olha o que diz a palavra, preste bem atenção. E disse Samuel, o sacerdote, a Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Quem era Saul, meus irmãos? Não era nada. Era esquecido. Era um homem como qualquer outro. Mas Deus o levantou e o ergueu e colocou ele como rei de Israel. Isso mesmo. Para que ele pudesse cumprir e ser obediente à palavra, às ordens de Deus. Mas ele negligenciou. E foi isso que Samuel trouxe à tona, aos ouvidos de Saul. E disse mais: e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói. Deus que tinha enviado, a Saul, e tinha mandado ele destruir totalmente os amalequitas e tudo que o pertencesse a eles. Olha o que disse: e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Deus não queria que ficasse nada dos amalequitas, eram para serem destruídos, queimados, aniquilados. Tudo. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? E Saul, meus irmãos, não deu ouvido para executar totalmente a voz de Deus. Ele negligenciou, ele desobedeceu a voz, a ordem de Deus. Meus irmãos, um passo de um cristão é a obediência. E a gente, meus irmãos, estar pronto para obedecer a palavra, a vontade de Deus para a nossa vida. E olha o que diz: por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O que Saul fez? Saul destruiu os amalequitas, mas ele preservou a vida do rei, que era o principal, que era Agaque, que era o principal, dos amalequitas, que era o rei, conhecido como Agaque. Saul não mata ele, Saul preserva-lhe a vida, e o Senhor te mandar destruir tudo, mas Saul deixa o rei dos amalequitas vivo. Isso mesmo. E ele toma os melhores despojos, o ouro, os melhores animais, deixa lá, se justificando que era para apresentar em oferta, em sacrifício a Deus. Meus irmãos, esta é uma desculpa que não agradava a Deus. Meus irmãos, os despojos dos amalequitas Deus não aceitava, Deus não queria. Era porque Deus não aceitava a oferta, não, era porque o que era dos amalequitas estava amaldiçoado. Isso mesmo. E o que Saul ele fez não foi com interesse em agradar a Deus, foi com o coração, meus irmãos, totalmente afastado dos princípios e pela desobediência a Deus. E quando ele tira os despojos, ele deixa Agaque vivo, não era pensando em Deus, era pensando nas suas vaidades, na sua avareza, isso mesmo, pensando no público, pensando em agradar as pessoas, isso mesmo. Entenda uma coisa, o que Deus ele espera de nós é que nós venhamos a todo tempo agradar a Deus, ao Senhor. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Não se permita desagradar a Deus por nada na sua vida, por nada.
porque quem vai te socorrer, te ajudar, te livrar, quem vai estar à frente da sua caminhada é Deus. Era isso que Deus queria que Saul tivesse a compreensão, e Saul não teve, foi desobediente pelos próprios desejos do seu coração. Isso mesmo. E Deus envia lá a quem? O sacerdote Samuel, para repreender e exortar a Saul. Isso mesmo. Olha o que ele diz, preste bem atenção. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha a desculpa de Saul, olha a desculpa de Saul, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, animais estes que eram para ter sido mortos e queimados. Ele diz, mas o povo foi quem tomou. Para Deus, meus irmãos, era a ordem, a vontade de Deus que tinha que ser cumprida e executada. Não era agradar ao povo. Até então, que quem levantou Saul para ser rei não foi o povo, foi Deus. Isso mesmo. O pior fracasso de um líder, de uma pessoa, é deixar de agradar a Deus para querer agradar as pessoas. Querer deixar de fazer a vontade de Deus com medo de não agradar as pessoas. Seja quem for, a vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Amém, meus irmãos? E foi o que Saul ele fez. Saul deixou de agradar e de fazer a vontade de Deus para querer se mostrar-se bem, isso mesmo, ao público, e deixou eles tomar os animais, os melhores despojos. E olha o que diz aqui, preste bem atenção. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, olhe bem, ele dizendo, ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. A desculpa de Saul foi o seguinte: a desculpa de Saul é que o povo tinha tomado os animais, o despojo, o ouro, que era para apresentar em oferta a Deus. E olha a rebeldia, isso mesmo, de Saul. Ele nem fez a referência a Samuel, se referindo-se a Deus como nosso Deus. Ele disse, para oferecer em sacrifício ao teu Deus. Olhe para você ver, meus irmãos, o coração do homem, o quanto estava, meus irmãos, totalmente contaminado, distorcido, um coração que estava totalmente contra isso mesmo, os princípios de Deus. Ele usou aqui, meus irmãos, Deus como fosse Deus de Samuel, e não o Deus dele, o Deus que ele poderia usar aqui no plural, o nosso Deus. E ele disse assim, preste bem atenção, versículo 22, aí Samuel repreende a Saul e diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Samuel disse, será que Deus estava mais preocupado em que tu cumprisse a ordem, a palavra, a ordem que ele tinha te dado, do que tu ter deixado isso, dizendo que era para oferecer a Deus? A ordem de Deus era o quê? Era para destruir.
para queimar, isso mesmo. Será que para Deus valeria mais estes sacrifícios de animais que tinham sido rejeitados do que cumprir com a palavra de Deus? Isso mesmo. Nós nunca podemos, meus irmãos, justificar erros. Nós nunca podemos, meus irmãos, querer justificar o injustificável. Isso mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vem para a nossa vida para que nós possamos cumprir e priorizar Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Servir a Deus não é servir um sentimento emotivo, mas é a gente servir pelo nosso raciocínio, isso mesmo, de que nós servimos a palavra do Senhor. E é a palavra que vai nos dar o respaldo, é o Senhor que vai nos ajudar. E olha o que Deus fala através do profeta Samuel a Saul. Preste bem atenção. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Meus irmãos, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus. Pessoas que se rebelam, meus irmãos, contra as ordens e os mandamentos de Deus. Ela está, meus irmãos, praticando o mesmo pecado semelhante à feitiçaria. E isso, meus irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. Saul, ele agiu com rebelião contra as ordens e as vontades de Deus. Mas se houvesse arrependimento profundo, Deus haveria lhe perdoado. Mas o coração de Saul estava obstinado, estava totalmente corrompido, não havia arrependimento de forma alguma. O coração dele estava orgulhoso e soberbo. É tanto que quando ele faz referência a Deus, referindo-se a Samuel, ele nem trata Deus como nosso Deus. Ele disse o teu Deus, isso mesmo, querendo colocar Deus como fosse apenas o Deus de Samuel, não o Deus que tinha levantado ele como rei de Israel. E olha o que o profeta Samuel, o sacerdote, ele disse, preste bem atenção. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que é o porfiar? É questionar a palavra de Deus. Isso mesmo. O porfiar, isso mesmo. É como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor. Saul, ele tinha rejeitado a palavra, a ordem de Deus. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, ele quer, meus irmãos, pessoas obedientes. Está cheio, meus irmãos, de pessoas, meus irmãos, desobedientes à vontade, à palavra de Deus. Isso mesmo. E o profeta Samuel disse o quê? A Saul. Olha o que ele diz, preste bem atenção. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Deus, ele quer, meus irmãos, pessoas que têm um coração voltado para ele, para obedecer a sua palavra, para cumprir a sua palavra. Seja obediente e você verá que Deus vai te abençoar. Seja obediente à palavra de Deus. Isso mesmo. Seja obediente e priorize Deus na sua vida. Não queira priorizar nada mais do que Deus na sua vida. Saul, ele quis justificar que as pessoas queriam os animais, que ele não foi a vontade dele, mas foi a vontade das pessoas. Não importa se as pessoas queriam animais, se as pessoas queriam pegar os despojos. Quem estava na condição de líder era ele. Ele que deveria ter tomado a posição, ter destruído tudo totalmente e ter matado o rei dos amalequitas e
ter cumprido com a ordem e com a vontade de Deus. Meus irmãos, ouça esta mensagem, coloque em prática no seu coração e você verá que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Se você diz, pastor, eu não tenho andado de acordo com a palavra de Deus, eu tenho sido desobediente, eu me rebeliei, isso mesmo. Se arrependa-se profundamente com o seu coração. Arrependa-se, se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus, e você verá que o Senhor vai te perdoar e vai ajudar você em todos os seus caminhos. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida esta noite. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu creio que só nesta mensagem, nesta palavra, pessoas estão sendo livres, libertas, estão chegando ao arrependimento, estão sendo tocadas por Deus, e Deus está abençoando e livrando de cativeiros, de prisões espirituais, de laços espirituais, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, eu te peço, Senhor, o teu socorro, a tua misericórdia. Pai, entra com providência nesta casa, nesta família, que essa pessoa seja livre, liberta, que haja cura, Senhor, transformação, que a tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas, que venhamos te obedecer, Pai, que venhamos, Senhor, ser filhos obedientes à tua palavra, e que as tuas promessas possam se cumprir na nossa vida. Pai, eu abençoo cada um, Senhor, dos teus filhos que aqui se encontram, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite. Eu amo a sua vida. Receba a cura, receba a saúde, receba de Deus aí a providência. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite.